nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, continuando a nossa série. Capítulo 9, versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 18 até o 26. Diz assim: Dizendo-lhe ele essas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, juntamente com seus discípulos. Certa mulher, havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou a orla do seu manto. Ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Chegando Jesus à casa daquele chefe, e vendo os tocadores e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Depois que o povo foi posto fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se essa notícia por toda aquela região. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso que o Senhor fez para nós. Te agradecemos por tudo que já tens feito, pelo culto, pela adoração. E pedimos, ó Deus, que nesse momento a Tua palavra seja ministrada com graça, poder e sabedoria. Venha ao nosso encontro para edificar e transformar a nossa vida e nos fazer discípulos segundo o Teu coração. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para você que tem acompanhado a nossa série, finalmente o jantar na casa de Mateus terminou. Quando Jesus convidou Mateus para fazer parte do corpo apostólico, Mateus deu um grande banquete e convidou os seus amigos, convidou Jesus, convidou discípulos. Durante aquele banquete, logo Jesus foi interrompido pelos fariseus e surge o debate da contaminação. E nós estudamos isso em uma das nossas meditações. Logo depois que termina o debate sobre a contaminação, vem a questão do jejum e surge um novo debate. Dessa vez Jesus ele vai explicar como o jejum deveria ser feito, usa o próprio testemunho de João Batista para explicar aos discípulos de João a questão do jejum, e finalmente a questão termina. Quando termina esses dois debates, chega um homem desesperado na casa de Mateus, prostra-se diante de Jesus, diz o que havia ocorrido com a sua filha e convida Jesus para ir ressuscitá-la. O jantar termina, só que da casa de Mateus, a casa do chefe da sinagoga, entre esses dois milagres, tem aqui 3 lições muito importantes para a nossa vida de discípulos. Quando esse jantar termina e Jesus ele é convocado pelo desespero de um chefe da sinagoga, de um judeu que tinha um certo prestígio social, Jesus vai, se levanta e se conduz junto com seus discípulos para a casa daquele homem. E no caminho, e quando ele chega também na casa desse homem, 2 milagres vão acontecer. E é sobre isso que nós temos que aprender essa manhã. O que esses milagres podem nos ensinar para a nossa vida de discípulo, para a nossa caminhada como cristãos? Primeira coisa, a fé cristã, ela está sempre centralizada na pessoa de Jesus. Vocês podem perceber que nesse texto, Jesus é o personagem central. Essas 2 pessoas, essa mulher que sofria do fluxo de sangue e o chefe da sinagoga, todos os 2 quebraram paradigmas do seu tempo e colocaram a sua fé exclusivamente em Jesus. Só que um convite dessa natureza, você ser convidado por alguém para ressuscitar uma menina, a sua filha, colocaria em xeque quem era Jesus. Quando você tem um problema em casa, de doença, por exemplo, você chama um advogado? Não. Você chama um administrador de empresa? Não. Ou um economista? Não. Você chama alguém que pode te ajudar com aquela questão. Provavelmente um médico, um enfermeiro,
um farmacêutico. Você não vai chamar uma pessoa que não pode te ajudar com aquilo. Quando aquele chefe da sinagoga se prostra diante de Jesus, ele coloca diante dos discípulos mais uma vez a questão da morte. Primeira vez nós vimos que os discípulos se confrontaram com a morte quando estavam no barco com Jesus diante da tempestade. Eles acharam que ia perecer. Agora a morte já tinha se concretizado. E aquele homem convida a Jesus para impor as mãos sobre a filha dele, que acabara de morrer. Se Jesus fosse um simples mestre da lei, o que Jesus faria? Mandaria aquele homem chamar um médico para testar o real estado daquela menina. Se ele fosse um profeta, ele ia ter que consultar o Senhor. Mas ele se coloca muito acima de um mestre da lei, muito acima de um profeta, e segue aquele homem para a sua casa. Então Jesus ali, ele começa a se revelar quem ele é. E a fé daquele homem e daquela mulher é colocada inteiramente sobre Jesus. E quando é colocada esta fé sobre Jesus, ela traz duas esperanças. Essa fé foi colocada sobre Cristo para duas esperanças específicas. Não foi colocada de forma dispersa. Não foi colocada de uma maneira vã. Que esperança é essa? A esperança de cura e a esperança de ressurreição. Aquela mulher, quando ela toca em Jesus, ela tinha uma esperança de cura. Ela leva a sua fé até Cristo para uma esperança de cura. E aquele chefe da sinagoga, ele vai até aquele homem para uma esperança de quê? Ressurreição. E é esse o caminho da nossa fé. Esperança de cura e esperança de ressurreição. Essas duas esperanças, só o cristianismo tem. Agora, vamos entender um pouquinho sobre essas duas esperanças em relação à fé cristã. Bom, a questão da cura, ela é debatida na igreja desde os primórdios. E ela hoje, depois de 2000 anos, se você consultar a literatura cristã, a história do cristianismo, estudos sobre isso, você vai encontrar mais ou menos 3 correntes que trabalham a esperança de cura dentro do cristianismo. Eu vou chamar isso só em termos didáticos, podem ter outros nomes. A primeira esperança, um pouco mais cética, eu chamei de cessacionista. A segunda esperança de cura é mais conhecida, eu chamei aqui de evangelho da prosperidade. A terceira esperança, um pouco mais tradicional, conservadora, eu vou chamar aqui de ortodoxa. E por que isso? Porque cada uma tem uma esperança diferenciada em relação à cura. Vamos primeiro à cessacionista. As pessoas que acreditam que os milagres do tempo de Jesus, eles se limitam ao primeiro século, que aqueles dons de cura, aquelas operações de milagre feitas por Jesus e depois por os apóstolos e alguns seguidores dos apóstolos, foi simplesmente para espalhar a fé cristã por todo o primeiro século, por todo o mundo. Então os dons de cura foram abundantemente derramados. A autoridade de cura foi abundantemente derramada sobre a igreja, sobre os apóstolos. Então muitos milagres aconteceram naquele período. Conforme foi morrendo aquela primeira geração, o cristianismo foi se espalhando pelo mundo. Então os dons de curas começaram a cessar e os únicos ministérios que vão sobreviver é o pastorado, o diaconato, e não haverá mais a cura durante esse período da igreja. Ou seja, a cura só vai voltar a acontecer quando Jesus voltar e finalizar a sua obra. Essas pessoas que acreditam assim, elas veem apenas no médico, na medicina, dons, presentes de Deus para abençoar crentes e incrédulos, para que até que Jesus volte e complete a sua obra, então todos serão curados. Porque quando Jesus voltar, as enfermidades cessarão, porque uma vez retirando o pecado, uma vez retirando a morte, também serão retiradas as doenças. Então esse grupo, ele não é um grupo denominacional, não existe uma denominação A, B ou C que acredita dessa forma. Isso habita dentro da cristandade, seja ela católica ou protestante. Você vai encontrar pessoas assim em diversas denominações, que acham que esses milagres, hoje já não acontecem mais. Foi só para o primeiro tempo e agora só quando Jesus voltar. Ela é menos conhecida, porque ela é uma coisa que vive mais no meio teológico, para explicar o porquê de muitas vezes os milagres não acontecerem. A segunda corrente é mais famosa, porque ela também é muito recente.
Embora já existisse algumas manifestações disso no passado, elas também acontecem hoje, e hoje de forma mais frequente. O que essa corrente fala do Evangelho da Prosperidade? Que a cura é para todos e não é para o futuro, não é para quando Jesus voltar, é para aqui e agora. Eles acham que a cura é um direito de todo cristão. A pessoa, quando aceita Jesus, quando ela se converte, ela automaticamente passa a ter o direito de ser curado. Para esse grupo de teólogos e para esse movimento, as aflições, as tribulações que nós passamos nessa vida não incluem doenças e enfermidades. Eles pegam Isaías capítulo 53, versículo de número 4, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Colocam isso como evento histórico apenas da cruz, e quando Jesus ressuscita, então todas as enfermidades ficaram naquela cruz, e os cristãos não têm mais que ficar doentes ou passar por enfermidade. Eles vão viver os seus 70, 80, 90, ou seja quanto for, eles vão ter aqui na terra e vão poder ter saúde plena. Aí como é que eles explicam então a cristandade passar por lutas e tribulações de natureza de doenças, de enfermidade? Eles vão dar 5 motivos para que os crentes fiquem doentes. O primeiro e mais comum: falta de fé. Então, se você está enfermo, é porque você não é uma pessoa madura na fé. E quando você não tem essa maturidade de fé, a enfermidade permanece agindo em você e no seu corpo, e você precisa crescer, amadurecer com a fé para alcançar a cura. A culpa nunca haverá um propósito de Deus oculto, nunca haverá um mistério por trás daquilo, nunca haverá uma vontade de Deus para que aquela doença tenha acontecido. Sempre será falta de fé e por isso você não recebe. Segunda coisa que eles falam: os crentes não conhecem seu direito. Como para eles a cura passou a ser um direito a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, então, se você desconhece esse direito, você não pode reivindicar. Você não pode orar, pedir com fé uma coisa que você desconhece. Então, muitas vezes as pessoas estão enfermas porque não conhecem que a cura agora é um direito que está à disposição de qualquer cristão. Essa é a segunda razão pela qual eles dizem que os cristãos ficam enfermos. A terceira: o cristão não pede ajuda. Ele está enfermo, tem uma enfermidade crônica ou não, mas por questões de orgulho, de vergonha ou alguma outra coisa qualquer, ele esconde aquilo. Então, se ele esconde, não pede ajuda, a fé não se manifesta, a igreja não vai orar, a pessoa não vai orar, e aquela enfermidade fica ali. Quarta razão por que as pessoas não ficam curadas: existe pecado. Então, a pessoa está com um pecado oculto, não confessado, ela não se arrepende, e quando a pessoa está em pecado, a enfermidade reina e ali permanece. Isso não quer dizer que a pessoa viva, mas pode estar vivendo, ou então pecou e não se arrependeu. Esse pecado oculto, não confessado, vai bloquear a cura, e por isso os cristãos permanecem doentes. A quinta e última seria porque eles não repreendem o maligno. Ou seja, o Evangelho da Prosperidade, ele tem 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Confissão positiva, autoridade profética ou apostólica e riquezas e curas. Se você não tem a confissão positiva e a autoridade apostólica para expulsar o maligno, você não faz essa expulsão, o maligno fica ali e fica semeando enfermidade na vida do crente, na vida do discípulo, colocando essas tribulações. Então, são esses 5 motivos pelos quais, segundo o Evangelho da Prosperidade, atribui as enfermidades na vida da cristandade. E isso é mais conhecido porque você vai ouvir sobre isso no rádio, na televisão. E como é que ficaria a questão dos médicos? Se no cessacionismo os médicos são um dom, uma graça de Deus para trazer conforto para cristãos e não cristãos, para os evangelistas ou Evangelho da Prosperidade, os médicos são aqueles que estão ali somente para os ímpios e para os crentes que não têm fé, porque
Permanecer com a doença, você está exaltando o diabo, está exaltando o mundo, e está tendo uma fé muito tímida e pequena e não honrando a Cristo que comprou isso na cruz, porque seria agora seu direito. Então essa é a primeira. A segunda, qual é a terceira? A terceira é que eu chamo de conservadora ortodoxa. Por quê? Ela não é um direito. Ninguém chega diante de Deus dizendo, eu venho aqui com o direito da cura. Não, diante de Deus o único direito que nós temos é o inferno. Se não for Jesus, é a condenação. Então, a cura é uma graça que Deus concede segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios. Claro que tem que haver também a fé, nós vamos estudar sobre isso, mas é acima de tudo uma graça. E esta graça, ela pode acontecer aqui e agora, durante a nossa história, ou ela pode não acontecer e só se concretizar na ressurreição. Como assim, pastor? Nós cremos que a cura é uma graça e pode acontecer hoje como resposta da oração do fiel, como a oração da igreja, uma oração de um líder, a oração da pessoa que se converteu ontem, mas ela também pode não acontecer, não sabemos explicar os motivos, mas se não acontecer aqui e agora, acontecerá na plenitude dos tempos quando Cristo voltar. Como funciona isso? Imagina que uma pessoa tenha doença para a morte, um câncer, por exemplo, ela se converte, a partir da conversão ela coloca a sua esperança de cura totalmente em Jesus, então ela ora pedindo, ela vem para a igreja, pede intercessão, a igreja ora, ela participa de todos os cultos, mas infelizmente as orações não são atendidas, ela vem a falecer. A esperança dessa pessoa não ficou frustrada, porque no dia da ressurreição, ela será curada. Então todos aqueles que estão enfermos hoje, e não tiveram suas orações atendidas para receber a cura, quando Jesus voltar, a esperança não será frustrada, porque todos nós seremos curados, de qualquer enfermidade que estejamos no corpo. E é essa terceira corrente que a maioria dos cristãos tem no coração. Isso é mais comum você encontrar no diálogo com o povo do que com livros. Porque é impossível uma pessoa que lê as Escrituras não achar que Deus não pode curá-la aqui e agora. Se Ele não o faz, deve ter um propósito, um mistério. Mas a possibilidade é real. E é essa que nós defendemos, que é uma graça e não um direito, que pode acontecer, que Deus pode responder, mas que também, infelizmente, pode não acontecer, mas acontecerá no dia da ressurreição. E é essa fé que nós temos que aprender, cultivar e viver, porque é ela que vai colocar a nossa esperança. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, verso 26. Êxodo capítulo 15, eu quero deixar 2 textos de cura do Velho Testamento que se cumprem em Cristo. Êxodo 15, 26 diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos para os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O que Deus fez aqui com o povo? Provou o povo e disse: se vocês guardarem a minha lei, nenhuma enfermidade que eu enviei sobre os egípcios virá sobre vós. Então a lei de Deus colocava uma proteção contra as enfermidades do Egito, não sobre todas as enfermidades. E Deus se manifesta como? Yahvé Rafá. Jesus, ele é a encarnação do Deus invisível. A Ellen leu isso aqui quando leu Colossenses. E nessa encarnação do Deus invisível, ele é o nosso Yahvé Rafá. Então a nossa fé é que em Cristo está a cura. Salmo 103, verso 3. Olha só o que diz o salmista no Salmo 103, versículo de número 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Se lá no Êxodo Deus prometeu a cura para as enfermidades, proteger o povo contra as enfermidades que ele enviou para o Egito, aqui ele promete a cura para todas. Mas em quem? Em Cristo. Então a fé cristã, ela tem a esperança de cura centralizada na pessoa de Cristo,
para acontecer aqui e agora ou no dia da ressurreição. E isso será de acordo com o propósito e o projeto de Deus, não de acordo com o nosso projeto. Você pode viver a cura aqui e agora, ou você pode não viver. O seu espinho na carne pode ser uma enfermidade, mas um dia esse espinho será removido. Seja qual for o espinho, a palavra de Deus é: a minha graça te basta, porque essa graça vai sustentá-lo até o dia da ressurreição, e lá todos os espinhos, todas as lágrimas serão removidas. E essa é a esperança do cristão. Segunda esperança, que a nossa fé deve estar centralizada em Cristo, é a ressurreição. E semelhantemente com a cura, que tem 3 correntes, a ressurreição também tem 3, não tão discutíveis quanto a cura. Na verdade, existe uma que permanece sempre na igreja, mas existem outras 2 que vão e voltam, que de repente aparece e desaparece. E já começou a aparecer desde o tempo do apóstolo Paulo em Corinto. Vamos ver uma das vertentes, vai lá em 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo inteiro de Coríntios 15 fala sobre a ressurreição. Eu só vou ler o que aqueles cristãos estavam começando a acreditar. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Essa aqui é a primeira heresia sobre ressurreição. Não há ressurreição entre os mortos. E hoje, teólogos liberais dizem a mesma coisa. Eu não sei se os irmãos sabem, mas em escolas de teologia, principalmente que imperou muito na Alemanha, na Europa, depois chegou nos Estados Unidos, também existe no Brasil, que a ressurreição ela não existe, isso é um mito. É algo para se falar, se contar sobre a obra de Cristo. A única eternidade que existe é a obra que a pessoa deixa, e não a própria pessoa. Então o cristianismo, ele é eterno porque ele permanece há 2000 anos. Da mesma forma que a psicanálise fez 100 anos, não é Freud que é eterno, é a psicanálise. A mesma coisa que o marxismo, não é Marx, é o marxismo, é o comunismo. Então a eternidade vem pela obra que a pessoa deixa e não pela pessoa em si. Eles não acreditam na ressurreição. Essa heresia começou lá em Corinto, existe hoje, viva ainda na teologia liberal, mas foi plenamente respondida pelo apóstolo Paulo. Sem ressurreição não há cristianismo. A ressurreição é uma pedra viva, uma pedra angular das doutrinas cristãs. Sem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, todos nós ainda estamos em pecado. Porque é pela ressurreição de Cristo que nós nos revestimos dele e o seu sangue nos purifica. Se ele permanece morto, o pecado venceu. Então não há remissão dos pecados, não há purificação, todos nós estamos perdidos. Então sem ressurreição não tem cristianismo. Então essa vertente de que não há ressurreição, ela vai e volta, de vez em quando ela aparece no meio da igreja. A outra heresia sobre ressurreição está lá em 2 Timóteo, também começou nos tempos bíblicos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e perverteram a fé de alguns. Qual é a segunda heresia de ressurreição? A ressurreição já aconteceu. Nesse caso de heresia aqui, por exemplo, Paulo vai falar em Efésios que nós ressuscitamos em Cristo. Então eles acham que a ressurreição ela é simplesmente espiritual, moral. É algo que aconteceu, então na nossa conversão, e a partir dali não haverá outra. Você simplesmente agora vai seguir seu curso, depois que você morrer, você vai ficar, a alma se liberta do corpo e pronto. Essa ressurreição é a nova vida que a pessoa tem e depois segue uma vida diferente, porque ela deixou o seu passado para trás e começou ali uma nova vida. Isso aqui, que nega a ressurreição física do corpo, que vai acontecer, são formas de cristianismo distorcidos, como aconteceu no docetismo.
Ou seja, a matéria má, ela não pode voltar, não pode ressurgir. Então, docetismo, gnosticismo, platonismo, aonde a alma se liberta do corpo, vai para um local do mundo das ideias, depois reencarna, mas não haverá um fim, não haverá um julgamento, não haverá uma ressurreição de juízo. Espiritismo, filosofias orientais, onde a pessoa vai sendo aperfeiçoada, no hinduísmo, que a pessoa vai sendo aperfeiçoada e chega num nirvana. Então, a ressurreição é o dia que você conhece esse novo caminho, essa nova vida, e depois segue seu curso, esperando a alma se libertar do corpo. Essa alma vai para um local aperfeiçoado, seu corpo termina aqui na terra, mas não há ressurreição. Por isso que ela já é passada. E esse tipo de heresia, às vezes, aparece em falsas vertentes do cristianismo. Agora, a ressurreição, a corrente que nós seguimos, a verdadeira, é que todos ressuscitarão. E aqui tem uma coisa interessante, que pouca gente percebe isso, ou às vezes não sabe. A ressurreição não depende da fé. Não importa se você acredita ou não que vai ter ressurreição, ela vai acontecer. Todos os ateus vão ressuscitar. Todos os anticristos da história vão ressuscitar. Karl Marx vai ressuscitar, Freud vai ressuscitar, Voltaire vai ressuscitar, Karl Marx vai ressuscitar, Nietzsche vai ressuscitar, todos esses anticristos vão ressuscitar. A fé determina o destino depois da ressurreição. Então, aquele que tem fé, o destino é diferente daqueles que não têm fé, porque a ressurreição não é uma boa ideia, não é uma coisa que eu acredito, é um decreto divino. E todo decreto divino, ele acontece independente da minha vontade, não importa se eu acredito ou não. E a ressurreição faz parte desse decreto. Um dia Jesus voltará para julgar vivos e mortos. E ele vai julgar os mortos porque os mortos ressuscitarão. Os vivos estarão aqui. Outra coisa que confunde muito a cabeça da igreja, a palavra arrebatamento. Arrebatamento é a forma de quem está vivo não passar pela morte. Não é você sair voando. Se Deus está em cima, é claro que você vai para cima. Você não pode ir para baixo, porque Deus está lá. Mas arrebatamento é a forma que eu não passo pela morte. Quem foi arrebatado? Enoque, não passou pela morte. Quem foi arrebatado? Elias, não passou pela morte. Quem será arrebatado? A igreja, quando Cristo voltar, porque não passará pela morte. Então, arrebatamento é você não passar, não experimentar a morte física. Não é sair voando. E isso só é uma verdade por causa do decreto de Deus da ressurreição. Quando houver a ressurreição, todos serão julgados. E a fé determina o seu destino. Não se haverá ou não ressurreição. A nossa esperança de ressurreição é: seremos ressurretos e iremos para o destino do reino eterno. E os que não são da fé, para o castigo eterno. É isso que a fé decide. Ela não decide se há ressurreição ou não. Isso Deus já decidiu. E aqui nós vamos para a segunda lição que esse texto vai nos dar. Se a primeira é a centralidade da fé na pessoa de Cristo para a cura e para a ressurreição, a segunda lição é que a fé, ela cria um ambiente propício ao milagre. Toda vez que tem um milagre, você precisa de dois componentes: a palavra de Deus e a fé humana. Agora, existem milagres que não dependem da fé, como a ressurreição, é um decreto divino. Outro exemplo, Deus disse a Adão: tu és pó e ao pó tornará. Não importa se você acredita ou não, você vai voltar ao pó, porque Ele já decretou. Da mesma forma, a criação do mundo, a criação de novos céus e nova terra, não depende da nossa fé, porque Deus já decretou. E criar o mundo e criar novos céus e nova terra é um grande milagre da parte de Deus. Não depende da fé a criação do lago de fogo e enxofre. Deus já determinou. Por outro lado, existem milagres que só acontecerão se houver fé. E por que acontece isso? Porque assim Deus determinou também. Exemplo, salvação. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem crê, tem a vida. Quem não crê, não verá a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o milagre da salvação precisa de fé.
não precisa de outra coisa a não ser de fé. Não adianta culto, não adianta religião, não adianta oferta, não adianta sacrifício, não adianta nada se não tiver fé, porque Deus determinou que será por fé. Se foi pela incredulidade que Adão e Eva deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a serpente e caiu, será por fé que ele será restaurado. Deus assim já determinou. Então o milagre tem que ter a fé para obedecer a palavra. Outro exemplo, a cura do cego de nascença, lá em João capítulo 9. Jesus cospe no chão, pega o lodo, coloca nos olhos do cego e manda para ele, vai e se lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Se ele se lavasse em outro tanque, não seria curado. Se ele fosse em outro lugar, ou quisesse lavar, tirar a terra do rosto em outro lugar, não conseguiria a cura, porque a cura dependeria dele se manifestar por fé, obedecendo. É esse tipo de fé que conduz a uma obra de obediência que se confere Tiago. Não é uma questão subjetiva. Eu preciso fazer o que Deus assim determinou para que o milagre aconteça. E a prova de que eu criei se manifesta pela obediência. É como o momento em que Abraão vai sacrificar Isaque. Ele poderia crer em Deus, mas se ele não obedecesse, a fé não seria manifesta. Então, nesse tipo de milagre, eu preciso manifestar a fé por obediência. Tendo a palavra de Deus, tendo a obediência, tendo essa fé, o ambiente do milagre começa a aparecer. Agora, no caso da mulher enferma, pelo fluxo de sangue, no caso do homem, do pai daquela criança, do chefe da sinagoga, não há precedente histórico. É um tipo de fé que não tem precedente histórico. Veja que não há lugar nenhum escrito na Bíblia dizendo assim, quando vier o Messias, você pode tocar na sua veste que você vai ser curado. Onde nasceu essa frase de que eu tão somente tocá-lo serei curado? No coração daquela mulher. Onde nasceu a frase, minha filha acabou de morrer, vem, impõe a mão sobre ela que ela ressuscitará? Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz aos pais, pais, se vossos filhos morrerem quando o Messias estiver convosco, peçam a ele que imponha as mãos e ela será curada. Não tem. Essa fé que está crescendo aqui, é uma fé que só existe no cristianismo, e é a fé que remove montanhas, é a fé do tamanho do grão de mostarda, que não tem precedente. Ela consegue trazer o milagre à tona, pela centralidade da fé em Cristo, na esperança correta de cura e de ressurreição. Em outras palavras, se hoje Salomão aparecesse, ou Deus aparecesse para mim, como apareceu para Salomão, e perguntasse, o que você quer? Eu escolheria a fé desses dois personagens bíblicos. Não tem outro igual a eles. Por que não tem outro? Olha para a situação deles diante da sociedade. Eles creram em Cristo, de um milagre tão grande, e não tinham o Espírito Santo. Eles creram em Cristo, em um milagre tão grande, sem fazer parte do corpo apostólico, para revelar quem ele era. Eles acreditaram de uma forma tão inusitada, em um milagre tão grande, que não tinha nenhum texto bíblico para dizer, vai lá e faça isso. Eles acreditaram num milagre tão grande, eles não esperaram nenhum profeta dizer para ele, assim diz o Senhor, vai lá e toca nele que você vai ser curado. Deus não apareceu em sonho numa sarça ardente dizendo, vai lá e toca em Jesus que você vai ser curado. Eles despertaram no coração uma fé tão grande, que tiraram um milagre da onde parecia impossível. Eles quebraram seus paradigmas. Abre sua Bíblia lá em Levítico capítulo 15. Além da mulher ter ido até Jesus, olha o que ela teve que enfrentar e quebrar. Levítico capítulo 15, versículo 25 ao 27. Quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda durante o fluxo.
como nos dias da sua menstruação. Toda coisa em que se deitar todos os dias do seu fluxo, seja como cama, será também imundo. E tudo sobre o que ela se assentar será imundo, conforme a imundície da sua menstruação. Quem as tocar ficará imundo, portanto lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se uma mulher como aquela tocasse um fariseu, um escriba, um sacerdote, um mestre da lei, deixaria-o imundo. Ele não poderia participar do culto judaico. Ela correu o risco de tornar Jesus imundo. E sabe o que aconteceria se um mestre da lei, um fariseu, sabendo quem ela era, tocasse e se sentisse imundo, colocaria ela em reclusão, ou dentro da sua casa ou em outro lugar para não contaminar mais ninguém. Ela acreditou que isso não ia acontecer. Ela creu contra a própria natureza do seu corpo. Eu vou contextualizar aqui com um exemplo bem simples para você. Imagina que eu tenho essa fé, e eu tenho uma doença, e eu determinasse assim no meu coração: hoje durante o culto, se eu simplesmente clamar pelo nome de Jesus, eu ficarei curado. E aí eu chegasse na igreja, durante o momento do louvor, da adoração, eu gritasse: Jesus! E aí lá no céu, Jesus perguntasse aos anjos: Senhor, quem me chamou? Anjos, quem me chamou? E os anjos dissessem para Jesus assim: Senhor, hoje é domingo, a cristandade toda clama pelo seu nome, glorifica o teu nome, chama por ti em toda a terra, e tu perguntas: quem me chamou? E Jesus dissesse assim: é porque de mim saiu o poder. Foi isso que essa mulher fez. Ela tirou o milagre de Deus sem pedir licença para Deus, sem perguntar para Deus: é da tua vontade ou não, Senhor? Jesus só soube que tinha acontecido o milagre depois que de mim saiu o poder. É o que está escrito em Lucas e Marcos. E aquela mulher fez escondido, porque como ela era considerada imunda, ela tinha medo de ser envergonhada, de ser descoberta e repreendida. Tem uma fé assim na Bíblia? Eu não conheço. A fé daquele homem. Se você ler Esther capítulo 3, a história de Mordecai, você vai ver que um judeu não se prostra perante reis ou príncipes, ou quem quer que seja. Aquele homem era chefe da sinagoga, judeu, conhecedor da tradição do seu povo. Ele não se prostra diante de ninguém. Agora, diante de Cristo, o que ele faz? Se prostra, adora. É a terceira vez que Jesus é adorado no Evangelho. A primeira, pelos gentios, rei magos. A segunda, por um leproso. Agora, por uma autoridade. Aquele homem teve uma fé de quebrar os paradigmas do seu tempo, quebrar os paradigmas do seu povo, quebrar a cultura do seu povo e se prostrar diante de Jesus. Quantas pessoas têm essa fé? É essa que eu queria para mim. E toda vez que eu leio esses textos, eu às vezes me pergunto: será que realmente não é vontade de Deus que a minha oração seja respondida, ou é porque eu não tenho fé? É um autoexame que eu mesmo me faço. Por que, pastor, que você faz esse autoexame? Porque quando Pedro faz uma oração para Jesus, no dia em que Jesus está andando sobre as águas, ele faz uma oração muito simples: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo pelas outras águas. E Jesus responde: sim, vem. E Pedro anda, começa a andar, depois tira os olhos de Jesus, olha para a força das ondas, para a força do vento, e faz o quê? Afunda. Mesmo Jesus tendo dito sim para a oração. Se eu hoje andasse pelas águas e afundasse, eu ia dizer: não é da vontade de Deus que eu ande. Não faria isso. Eu nunca ia dizer que eu não tenho fé.
Da mesma forma, foi no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Jesus desce do Monte da Transfiguração, tinha lá um homem desesperado, porque o seu filho era epilético, então era lançado no fogo, era lançado na água. Ele leva essa criança, esse menino, para os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. Nós vamos aprender, quando chegar no capítulo 10, que os apóstolos receberam autoridade para expulsar demônio, curar enfermos e ressuscitar mortos. No capítulo 17, eles não conseguiram fazer. E Jesus disse o quê? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vós? Se eu que estivesse lá orando pelo menino, eu ia dizer, não é vontade de Deus, para esconder a minha falta de fé. E nas duas ocasiões em que primeiro Pedro afundou, segundo quando os discípulos não puderam expulsar, e foram perguntar a Jesus o porquê, o que Jesus respondeu? Pela pequenez da vossa fé. Em Lucas capítulo 17, 5, os apóstolos reconheceram isso e pediram para Jesus, aumenta-nos a fé. Eu queria ter a fé dessa mulher aqui, desse chefe da sinagoga. Porque se eu tivesse, eu diria ao monte, levanta-te e lança-te ao mar. Eu diria à figueira, seca-te e ela secaria. É essa fé que não conhece impossíveis. E só o cristianismo tem, mais ninguém. Porque essa fé aqui, ela vai nos levar para a terceira lição do discipulado. Se a primeira é a centralidade em Cristo, a segunda é que ela cria o ambiente do milagre, a terceira é que ela conduz à glória de Deus. Diz o texto que aquela situação se espalhou por toda aquela região. E veja, irmãos, daquela região chegou até nós 2000 anos depois. E a quem exaltou aquele milagre? A Cristo, a Deus. O milagre, ele não exaltou a mulher, que nós não sabemos nem o nome, não se sabe o nome dela, nem o chefe daquela sinagoga. Eu os coloco como exemplo da fé, mas não são eles que são exaltados. Quem é exaltado é Cristo, autor e consumador da fé. E a palavra glória, para conduzir a glória de Deus, é a sua fama, a sua notoriedade sobre toda a terra, e não a notoriedade do veículo, do canal que Deus usa. Para exemplificar para você, teve 2 eventos em Israel bem interessantes. O primeiro, durante a apostasia do povo no deserto, muita murmuração, Deus mandou serpentes, e a serpente começou a picar o povo, e o povo morria. Aí Deus falou para Moisés assim, faz uma serpente de bronze, quem for picado por uma serpente, olha para ela e ficará são. Olha o que Deus fez, ele não removeu a serpente, ele coloca uma prova de fé. Bom, eu vou mandar fazer então uma serpente de bronze, quem crer na minha palavra vai ser mordido e vai olhar para a serpente, vai ser curado. Quem não crer em mim, vai achar que isso é coisa do maluco do Moisés, e não vai olhar para a serpente, e vai morrer. Então Deus faz essa prova de fé e coloca. Então as pessoas que creram, olham para a serpente, é curada. Sabe o que aconteceu? Aquela serpente ficou na história do povo. Só no avivamento espiritual do rei Ezequias, é que essa serpente foi destruída. Até lá, ela ficou ali como objeto de veneração. Esqueceu-se da murmuração, esqueceu-se do pecado e a serpente ficou. Da mesma forma, Naamã foi para Israel. Deus faz uma prova de fé. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã mergulha 7 vezes e fica curado. Imagina você se ao invés de glorificar a Deus, ele quer adorar o rio, que foi o meio que Deus usou. Imagina se ao invés de adorar a Deus, o povo fica adorando a serpente, que foi o meio que Deus usou para curar quem tinha morrido. E essa tendência de usurpar a glória de Deus faz parte da natureza do homem caído. Deus faz um milagre, em vez do nome dele ser exaltado,
eu exalto o canal, eu exalto o meio. Aí Deus faz um milagre numa igreja, os homens acham que aquela igreja que é do poder, e não de Deus. Eu faço um milagre naquela congregação, aquela congregação que é a poderosa. Aí eu tenho Basílica de São Pedro, Basílica de São Paulo, Basílica de não sei das quantas, Basílica de Nossa Senhora para lá, para cá, e não tem Basílica para Jesus. Eu tenho a oração poderosa, mas não tenho o Deus poderoso. Porque usurpamos a glória de Deus, do Deus invisível, mas presente e real, exaltando a criatura e não o Criador. E isso é uma das razões também porque os milagres tendem a desaparecer. Porque Deus não vai dividir sua glória. A fé verdadeira não é para você usurpar a glória de Deus. A fé verdadeira era para conduzir tudo e todos à pessoa de Cristo. Todos os milagres que aconteceram na história da igreja não é para exaltar um santo, é para exaltar Deus. E santo aqui são os santificados, não importa se ele está aqui na terra ou se ele está no céu. Importa que o milagre tem que exaltar a Deus e não o meio que Deus usa. João Batista uma vez diz: dessas pedras eu posso levantar descendentes a Abraão. Deus pode usar até o lenço de Paulo para curar enfermos, mas é ele que continua fazendo o milagre. Não é o lenço e não é Paulo. E essa consciência, essa fé tem que estar no nosso coração. Se Deus responde, atende, é porque o nome dele deve ser exaltado e não o nosso. A mesma questão é a intercessão. Todos nós que intercedemos por alguém, se Deus ouvir, é o nome dele que tem que ser exaltado. Agora, a intercessão não é mais uma mediação. Nós pedimos orações uns pelos outros, e essa oração é bíblica. Mas veja no exemplo aqui, que a mulher não pediu para ninguém interceder por ela. O chefe da sinagoga não pediu para que ninguém intercedesse por ele. Tem casos em que o personagem bíblico pede uma intercessão e Deus atende. Mas aqui, eles foram diretamente a Cristo. E esse caminho diretamente a Cristo e ao Pai está aberto no Evangelho. Não tem mais uma mediação sacerdotal. Pelo contrário, o caminho está aberto. E amados, eu quero dizer uma coisa para você: ninguém sabe expressar sua dor melhor do que você mesmo. Por mais que eu ou qualquer outra pessoa possa interceder por você e dizer assim: eu sei como você se sente, eu não sei, mas Deus sabe. Você expressa suas lágrimas como ninguém diante de Deus. E essa misericórdia que Jesus teve da mulher, teve do chefe da sinagoga, ele também quer ter de nós. Então todos nós, para manifestar essa fé, podemos ir direto a ele e buscar o seu nome. Para terminar, eu queria deixar dois textos. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1. Aliás, perdão, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Olha o que ele diz: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que a vontade dele foi escrita, e que se a vontade dele for obedecida, já tem nele o sim, já tem nele o amém. Para quê? Para a glória dele. Por onde? Por nosso intermédio. Ou seja, há um meio que Deus opera, mas a glória é para ele, a vontade é dele, e é essa fé que opera esse milagre, que move esse mundo espiritual para que isso se materialize na nossa vida.
1 João capítulo 5, último texto. 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se perdimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. É nesse texto que nós temos que direcionar a nossa fé. É na centralidade da pessoa de Cristo, sabendo que nós precisamos da fé para que o milagre aconteça, porque Deus assim determinou, e sabendo que se o milagre acontecer, a glória pertence sempre a Ele. Essa é a caminhada dos discípulos, essa é a porta estreita e o caminho apertado, que nós devemos trilhar e viver nesse mundo, amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai santo e querido, graças te damos, ó Deus, por tudo que tens feito. A tua palavra é sem igual, e é ela que transforma a nossa vida. Queremos pedir, ó Deus, nessa manhã, que esta fé, que só o cristianismo tem, possa habitar no nosso coração. Que essa fé possa alimentar a esperança da cura e da ressurreição. Que essa fé, ó Deus, possa ser usada para a glória do Teu nome, derrubar as muralhas, transpor os montes, possamos alcançar cura, libertação, respostas, transformação. Que essa fé, ó Deus, possa crescer no nosso coração pelo ouvir da Tua palavra. Que essa fé, ó Deus, habite no coração da Tua igreja. Porque a fé é uma das virtudes primordiais do cristianismo. Junto com a esperança, junto com o amor, forma o tripé da nossa caminhada cristã. Que essa fé possa embasar os frutos do Espírito. Que cada fruto do Espírito se manifeste, ó Deus, para que a plenitude de Deus esteja em nós. Que essa fé produza reconciliação, salvação, que possamos ser transformados, que nós possamos olhar para o Deus que tudo pode, não para a circunstância que nos acrisola, nos agride, quer nos destruir, mas que possamos olhar para o Deus que nos livra, que nos ama, que pode todas as coisas, porque tudo é possível ao que crê. Pai, abençoa a nossa vida diante de Ti, abençoa a Tua igreja, Pai, que possamos ser discípulos que caminham na Tua presença, que vivem de acordo com a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Temos um canto.